Oi, pessoal, tudo certo? Alegria de receber a ex-deputada Marília Reis aqui. Ex-deputada, força de Pernambuco, uma das pessoas mais importantes da nossa política, uma política talentosa, uma mulher diferente, muito comprometida. Marília, alegria de receber você aqui para a gente bater um papo mais uma vez. A alegria é toda minha, Brito. A alegria estar aqui conversando com você, com todo mundo que está lhe assistindo, que eu sei que é muita gente, não somente de Pernambuco, mas da Bahia. Um grande abraço para todos vocês. Quero aproveitar e pedir para quem está nos assistindo já nos seguir também nas redes sociais, Marília Reis, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Pode seguir a gente e acompanhar a nossa caminhada. E é Por, muito bom estar aqui nessa cidade maravilhosa que é Petrolina, né? por isso que é desse tamanho, né? Marqueteira desse jeito, né? Já deu aí a rede social. Marília, o que é que você está fazendo por aqui? Bem, a gente veio conversar com alguns amigos, né, visitar a cidade, visitar o São João de Petrolina, que também é um dos maiores de Pernambuco hoje, e conversar com você, principalmente. Marília, como é que você está vendo esse estado de Pernambuco aí, que você concorreu ao governo de Pernambuco, bateu lá na trave, tinha uma perspectiva de estado diferente, e pelo menos eu tenho visto seus posicionamentos que não tem uma entrega que se prometeu. Pois é, Brito, a gente tem visto que Pernambuco não tem priorizado, né, o governo de Pernambuco não tem priorizado áreas que são cruciais. A gente tem alguns exemplos na história. A Arraes, por exemplo, que enfrentou diversas dificuldades no seu último governo, perseguição do governo federal, mas quis ter uma universalização de um serviço, que foi a energia elétrica. O próprio programa Luz para Todos do presidente Lula é inspirado num programa de Arraes. E ele sacrificou tudo o que pôde para deixar Pernambuco 100% eletrificado. A nossa meta sempre foi, todas as vezes que eu vim aqui, que vou em qualquer lugar para conversar sobre Pernambuco, eu sempre disse, olha, a gente tem que ter uma meta, um objetivo, que é deixar todas as casas de Pernambuco com água na torneira. Até porque a conta chega todo mês, mas água na torneira tem cidade que passa 3 meses sem água, feito Dormentes. Petrolina, a gente sabe que não tem água na torneira. E isso acontece do sertão até a metropolitana, minha gente. Então é um problema crônico. E o que é que a gente tem visto o governo do estado fazer, que é gravíssimo? Sucatear cada vez mais a Compesa para daí criar no imaginário popular, que o governo não tem condições de gerir e vender a Compesa. Na verdade, estão usando um nome bonito para a venda da Compesa, que é concessão, é isso, é aquilo, mas não. Querem, na verdade, entregar para o privado. E quais são as consequências da entrega de uma empresa importante para o desenvolvimento social, como é a Compesa? As consequências são priorização de onde dá lucro. Mas, normalmente, onde dá lucro não é onde mais precisa. Porque onde mais precisa são cidades mais pobres, são localidades mais pobres e que o privado, naturalmente, que é da natureza do privado, não vai priorizar. Por quê? Porque vai dar menos lucro do que aqueles lugares que já são abastecidos, que já têm uma condição melhor. Então, a Compesa é uma empresa essencial para a diminuição da desigualdade social. Essa tem que ser a nossa prioridade. E a gente não tem visto isso ser priorizado. Outro reflexo da não priorização da diminuição das desigualdades, na saúde. A saúde de Pernambuco continua caótica. Eu vim para Petrolina de carro, né? Parei em Salgueiro, que é a terra do meu marido, e vim para cá. Para a gente que está bem de saúde, que está aí fazendo exercício físico, está com uma alimentação boa, para a gente já é cansativo andar 6, 7, 8, 9, 10 horas de carro. Imagine quem está doente e viver em cima de um TFD. Então, a centralização de serviços, a precarização de alguns serviços macro, principalmente de alta complexidade, é gravíssimo na manutenção das desigualdades de Pernambuco. Então, a gente não tem visto, infelizmente, essa entrega que deveria ser feita. E eu acho uma pena, Brito, porque apesar de o resultado eleitoral não ter sido o que a gente esperava, mas eu não sou do time que torce pelo quanto pior melhor. Eu gostaria de que tivesse melhor, eu gostaria que Pernambuco tivesse melhor, que o nosso povo não tivesse sofrendo tanto. Eu queria voltar para a saúde daqui a pouco, mas eu queria voltar aqui para falta de água. Você está me dizendo que se a Compesa for privatizada, esse povo que Dormentes, 3 meses sem água, Afrânio, 2 meses sem água, a conta chegando, você está me dizendo que esse povo vai sofrer ainda mais? Com certeza, afinal, qual é a cidade que vai dar mais dinheiro para o privado que vai comprar a Compesa?
Vai ser Afrânio, Dormente ou vão ser grandes cidades, dos grandes centros metropolitanos? Então, a lógica do privado é o lucro, quando, na verdade, o que tem que prevalecer em empresas desse tipo como a Compesa é a lógica do desenvolvimento social. O Estado tem que chegar, colocar uma lupa e procurar onde é que precisa se desenvolver mais. Qual é a cidade que precisa da minha maior atenção? Igual a mãe. A mãe que tem muitos filhos. Eu tenho 3 filhas. A gente chega lá e avalia qual é a filha que precisa de maior assistência da gente, que precisa que a gente chegue mais junto. Às vezes até os filhos acham que é porque Gosta mais daquele? gosta mais daquele, mas não. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. É porque a gente vai lá e observa qual é que precisa mais da gente. O Estado tem que agir do mesmo jeito. O governo do Estado tem que agir priorizando aquelas cidades, aquelas pessoas que mais precisam. E quando você entrega uma política pública importantíssima, que é o abastecimento de água para o privado não vai ter esse olhar de mãe. Vai ter um olhar do lucro, um olhar de uma empresa que vai querer ganhar cada vez mais dinheiro. Marília, a rede PEBA aqui na nossa região ajuda, mas também é um problema muito grande. 170% acima da média no hospital de traumas, 348% a mais de doenças respiratórias no hospital de referência para infantil e para mulheres, e nós não temos um hospital regional. Uma região dessa que absorve 53 cidades sem hospital regional. Fica difícil. Pois é, até porque Petrolina é praticamente uma capital, né? Petrolina é a capital do sertão. Então, tanto para Pernambuco quanto para a Bahia, é muito importante que aqui haja uma certa independência dos outros serviços de saúde, né? E não é isso que a gente vê acontecer. A gente vê mulheres e crianças, principalmente, sofrendo, e não somente aqui, viu, Brito? Eu fico muito triste porque a gente vê se repetirem as dificuldades, os desafios nas diversas regiões de Pernambuco. E Pernambuco, que é um estado tão diverso, né, tão diversificado, com regiões que são tão diferentes entre si, mas que têm se replicado os mesmos problemas. Isso significa que são áreas que estão enfrentando fragilidades importantes. Levar especialistas para o interior, por exemplo. Especialidades já é algo que é complicado, que é complexo, até na capital. Agora, levar especialistas para o interior é um desafio grande. A gente tem visto, essa semana o governo federal lançou o programa Tem Especialistas, né, para incentivar profissionais, né, os médicos, a fazerem residência, incentivar a irem para áreas que precisam mais, mas para que em Pernambuco isso realmente aconteça, tem que ter uma articulação do governo do estado, tem que ter uma vontade, uma articulação entre município, estado e governo federal. Marília, você é candidata a quê nas próximas eleições? Eu sou candidata nas próximas eleições. Na urna, as pessoas vão me encontrar. Agora, a quê? A gente vai ver ainda, a depender da conjuntura, o que vai acontecer. É natural que depois de disputar 2 eleições grandes, né, como a Prefeitura do Recife e o governo do estado, e ao segundo turno nas 2 eleições, a gente tenha o nome e siga sendo cotado para majoritária. Fico, inclusive, muito grata a todos os pernambucanos e pernambucanas que depositam sua confiança quando dizem meu nome, né, para algum cargo majoritário, mas a gente está conversando e está vendo como é que vai ficar essa conjuntura. Hoje, eu faço parte de um grupo político, né, junto com o prefeito João Campos, né, o prefeito do Recife João Campos, e a gente está buscando unir a oposição. Diferente das outras eleições, Brito, nas outras eleições eu disputei de uma maneira um pouco isolada, né, a gente sem ter um grupo, sem fazer parte de um grupo maior. E a gente vem construindo essa formação desse grupo de pessoas que, apesar de haver algumas divergências de pensamento, mas que priorizam um Pernambuco diferente. Então, a gente está tentando cada vez mais trazer pessoas para esse lado. Mesmo não tendo êxito nas últimas eleições, o seu eleitorado parece que é um eleitorado que anda com você, né? Você sente carinho por onde você chega? Você sente a abordagem afetiva a você? Graças a Deus, sinto carinho, sinto respeito, e isso é cultivado na base da coerência. Todos os movimentos políticos que eu fiz na vida, Brito, e a gente se conhece há praticamente 20 anos, todos os movimentos políticos que eu fiz foram com base na coerência, não foram inexplicados, não foram com base na oportunidade ou em algum sentimento pessoal. Todas as eleições que eu disputei foram construídas de uma maneira que se tornou natural aquela disputa.
Quando eu fui disputar, por exemplo, o governo do estado em 2022, eu já vinha construindo desde 2017. Dei muita entrevista aqui ainda no seu blog naquela época. Eu acho que nem existia podcast, não existia nem isso. Mas a gente passou anos construindo, fazendo essa construção. Então, eu acredito que esse carinho, essa receptividade que a gente tem é muito por conta dessa maneira de construir de baixo para cima e não simplesmente chegar e impor e dizer que eu quero ser isso ou aquilo. Muito pelo contrário, eu tenho em mente o que é que eu quero fazer, o que é que eu quero entregar, o que é que eu quero ser instrumento para se acontecer, né? E todos os dias quando eu saio de casa, eu peço a Deus que me ilumine para ser um instrumento de fazer o bem. Marília, a gente ainda vai ver um Estado melhor, mais justo, um país melhor, a gente vai conseguir? Saio de casa todos os dias para isso. Eu acho que você também. Todos os dias que eu saio de casa, que eu deixo minhas filhas, que eu deixo meu marido, que eu passo 2, 3 dias na estrada, que a gente se arrisca até muitas vezes andando quilômetros e quilômetros de estrada, eu saio para isso, para que minhas filhas, os filhos de vocês, para que essas crianças que estão hoje aqui, elas tenham um futuro melhor, elas caminhem por caminhos que tenham menos pedras, menos espinhos do que os que nós pisamos. A gente sempre acha que a gente não planta uma árvore para a gente, né? Essa sombra, quando ela crescer, alguém vai aproveitar. E nos cabe continuar pavimentando esse caminho. A Transnordestina, por exemplo, foi uma luta dos últimos anos da vida de Arraes. Arraes morreu com quase 89 anos e ele passou os últimos 4, 5 anos, ele praticamente só falava sobre isso, era o maior sonho da vida dele. Com certeza ele sabia que não ia ver a Transnordestina pronta. Sim. Mas se não fosse Plantou a luta semente, dele né? de tantos, a gente talvez não tivesse hoje esse sonho que é da Transnordestina cada vez mais próximo de se realizar. Espero que a gente consiga. Marília, para a gente encerrar aqui, lá na frente, você gostaria de ser lembrada como o quê? A Marília Arraes que fez o quê? Que promoveu o quê? Que semente é essa que você quer deixar? Olha, eu já tenho um grande feito que marcou minha vida, que foi o projeto da dignidade menstrual, né? Hoje, as mulheres do Brasil recebem absorvente de forma gratuita por conta de uma iniciativa minha. A gente nunca tinha falado sobre isso no Congresso Nacional e eu vi as discussões que estavam acontecendo no mundo e dei entrada no projeto na época, foi bem polêmico, fizeram chacota, mas terminou que num momento de extrema polarização que a gente vive ainda, a gente conseguiu unir esquerda e direita em torno dessa pauta. E hoje é um projeto que é referência em vários países do mundo. Então, eu fico muito feliz de ter conseguido essa conquista, mas eu quero ser lembrada como uma pessoa que lutou contra as desigualdades. Desigualdade entre rico e pobre, entre preto e branco, entre homem e mulher, e tenho certeza de que a gente tem ainda muitos anos para conquistar isso. Marília, muito obrigado, foi uma alegria, como sempre, recebê-la aqui. Você é uma pessoa que esse Estado abraça e respeita. Muito obrigada, Brito. É uma alegria conversar com você. A credibilidade que você tem perante seus ouvintes, seus espectadores é gigante, né? E construída em cima de muita luta, de muito trabalho, de muita seriedade. E pode ter certeza de que chegando a Petrolina eu vou sempre bater aqui na sua porta para a gente ter uma conversa. E queria aproveitar e chamar vocês que estão nos assistindo novamente para nos seguirem nas redes sociais, Marília Arraes, no Instagram, no Facebook, no antigo Twitter, né, que é X agora, né? O antigo Twitter, no TikTok. A gente está lá sempre colocando nossos posicionamentos, divulgando para onde a gente está indo em Pernambuco, porque eu ando Pernambuco inteiro e sou apaixonada por Pernambuco. E não tem como você conhecer Pernambuco de verdade e não se apaixonar. E quando você se apaixona, você vê futuro, você vê perspectiva. Eu tenho certeza que Pernambuco vai ser melhor logo, logo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.